Boa tarde, quase boa noite a todos aí. Satisfação, estou muito bem acompanhada hoje aqui com o Renato Maris, que é gerente de projetos do Lean Institute Brasil, e com o Walter Afonso Júnior, que é o diretor de operações da Alphaville Urbanismo. Me apresentando rapidamente, sou Paulo Nardelli, uma das fundadoras e CEO aqui da Prevision, e hoje a gente vai falar sobre um tema que eu particularmente amo, que é o planejamento estratégico, a linha de balanço e benefícios na prática. Eu acho que todos sabem aqui, a Prevision é uma plataforma que tem como base a linha de balanço, né, como um dos seus princípios e conceitos, mas hoje a gente vem falar aqui sobre as boas práticas. A gente vai falar um pouquinho de conceito com o Renato, que está aí como representando o Lean Institute Brasil. Eu acho que é uma das maiores referências de Lean do Brasil. Você já deve conhecer, se não conhece ainda, precisa correr atrás. E o Walter também, uma posição super estratégica, próxima à engenharia, e vai falar um pouquinho sobre como a ferramenta pode, não só a ferramenta, é lógico, né? Eu acho que ele vai trazer muitos conceitos e a evolução da empresa, mas vai falar como isso pode ajudar muito na obra, mas também nas estratégias da empresa. Então, sejam muito bem-vindos. Vou aguardando aí o alô do Renato, depois do Walter. Boa tarde, dependendo do lugar, né? Boa noite, dependendo dos outros, né? Eu tô aqui em Belém, aqui tá ainda de tarde, né? Agradecer, né, a todo o time da Prevision, da Paula, da Olho, de toda a equipe sensacional aí da Prevision, né? Estavam fazendo as contas ontem, na verdade, aí com a Paula, aí já tem uns 3 anos aí de contato, né? Toda a equipe, né? De ficar feliz aí com a evolução de todos da equipe, né? Do Prevision em si, né? Desejamos sucesso aí vocês, e também com o Walter, né, que é um companheiro aí já de algum tempo, né, 2 anos, mais ou menos, que a gente enfrentou um desafio lá no Ceará, né, na Alpha 3, mandar um abraço aí para todo o time do Alphaville, do Ricardo, do Ebert, e toda a equipe lá que a gente tem contato, do Beraldo, né, toda a equipe que a gente trabalhou lá. Boa. Muito bom. Boa noite, pessoal. Primeiro, também agradecer a Paula e toda a equipe da Prevision pelo convite. É um prazer imenso aqui falar um pouquinho desse tema, né? E principalmente com grandes parceiros nossos aqui nessa trajetória de evolução da empresa, né? Na parte de obra e engenharia. Agradecer também aos participantes aí, o pessoal que está nos acompanhando. Acho que vai ser um bate-papo interessante. A gente vai conseguir fazer uma boa, né, uma boa ligação entre a teoria e a prática. A gente vem trazer aqui, mostrar um caso real de sucesso de aplicação, e aqui para a nossa empresa foi muito emblemático essa nossa experiência. Acho que é legal compartilhar, é legal vocês entenderem como funcionou isso tudo. Obrigado, Paula. Obrigado. Muito bom. Da mesma forma, a gente agradece aqui em nome de todo o time da Prevision que está aqui assistindo e vibrando. O Lean Institute Brasil, que aí foi o primeiro parceiro que se homologou efetivamente num novo projeto que a gente vai lançar em setembro, um spoiler. Então, para a gente é uma satisfação realmente de longa data. A Alphaville, Walter, olha, foi uma dos nossos primeiros clientes lá atrás. Tu lembras também que foi uma super jornada. Na verdade, eu acho que a nossa conexão iniciou no momento que vocês estavam contando um pouco desse case, né? Eu acho Exato. Que foi um dos nossos primeiros contatos, e eu admiro desde então, e a jornada de vocês aí sempre de muita evolução, tanto do Lean Institute Brasil quanto da Alphaville. Então, aproveitem, gente, sejam muito bem-vindos. A gente tem, eu acho que, recorde nesse webinar, mais de 700 inscritos. Contando rapidamente para vocês como que vai ser o funcionamento, né, do nosso tempo. O Renato vai fazer primeiro uma apresentação de conceitos, vai se virar aí, né, Renato, para trazer em 15 minutos conceitos tão profundos, né? Depois o Walter vai trazer também uns 15 minutos um pouquinho do case ali da Alphaville. Aí na sequência eu vou trazer uma surpresa, né? Acho que foi anunciado como surpresa, mas é
basicamente um benefício que a Previsão quer trazer aí para o mercado, para a gente consolidar ainda mais o que a gente acredita. E depois a gente vai para perguntas e respostas, então fiquem muito à vontade para já ir mandando ao longo da apresentação as perguntas no chat. Ao final a gente consegue filtrar aqui e encaminhar tanto para o Renato quanto para o Walter. Mas vamos nessa então, devem estar ansiosos. Renato, está contigo a palavra. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Bom, então vamos lá, né? Agradecer também todos os participantes aí, todo mundo que está inscrito. Espero que a gente consiga trazer um conteúdo de valor aí para vocês. Vamos nessa aqui. Então só me confirme se vocês estiverem vendo. Tudo certo. Tudo certo? Bom, então vamos lá, né? Bom, mais uma vez aí, boa tarde, boa noite a todo mundo que está acompanhando, né? Então vim trazer um pouco desse conteúdo que é fundamental aí para quem está trabalhando com planejamento ou, né, no nosso caso aqui da nossa temática, planejamento estratégico, né, toda a parte estratégica conectados com a linha de balanço, né, que é uma técnica de planejamento, né, que não é tão nova, né, mas tem feito bastante sucesso aí nos últimos anos, né? Então a gente vai trazer um pouco dos conceitos do Lean, mostrar na verdade são 6 dicas aqui para implementar a linha de balanço com uma visão estratégica, né? Então, já mencionando para vocês aqui um pouco, né, de que eu trabalhei também um bom tempo aí montando linha de balanço desde 2004, né? E ainda sem entender um pouco dos conceitos do Lean, né? Então hoje já conhecendo bem mais toda a parte de conceitual, de prática bastante também que a gente tem, né, de vários cases, de várias empresas que a gente já implementou o Lean, a gente trouxe aqui 6 dicas para vocês darem uma visão talvez diferente, né, do pouco daquele conteúdo, né, que normalmente é de como fazer a linha de balanço em si, né? Então, como a gente consegue conectar a linha de balanço aí com uma visão estratégica, né? Então, aproveita essas 6 dicas aí que a gente criou para trazer de conteúdo para vocês, né? Então, só falar do Lean Institute Brasil, rapidamente, né? O Lean Institute Brasil é uma empresa, né? Uma empresa que busca trazer os conceitos Lean, né? Mas com uma forma de melhorar as organizações e a sociedade, né? Então, a gente busca trazer esse benefício, né, para todos vocês aí que estão ouvindo, e por meio do Lean, né? Então, a base conceitual, a base prática que a gente traz é o Lean. Então, nós temos aí várias soluções, né? Temos consultoria, projetos de consultoria específicos, né? Temos treinamentos, temos eventos que organizamos também, artigos, livros. Então, se vocês quiserem entrar lá no nosso site, vocês vão encontrar um monte de conteúdo aí falando sobre Lean em geral, né? Lean no agronegócio, Lean na manufatura, e também uma boa parte lá falando sobre Lean na construção, né? Então vamos lá para as 6 dicas, espero que vocês aproveitem aí bastante, né? Bom, então a dica número 1 que a gente trouxe para vocês aqui, ó, é que aproveite essa visão holística, né, da linha de balanço, né? Então, a gente sabe que a linha de balanço traz uma visão geral, então quando a gente compara com o Lean lá na manufatura, né, ela traz aqueles conceitos parecidos com o mapa do fluxo de valor, né? Então, quem vai lá nas fábricas onde estão sendo implementado o Lean, o pessoal normalmente faz ali o mapa de fluxo de valor, né, identifica o estado atual. Então, lá eles conseguem observar toda a cadeia de valor, né, todo o fluxo de valor, onde está agregando, onde tem os desperdícios, né, e a linha de balanço traz muito bem. Então, a gente planejando a obra desde o início, ou se vocês tiverem ainda o planejamento, por exemplo, em Gantt, né, vocês façam um exercício, né, passem esse planejamento do Gantt para a linha de balanço, e talvez lá vocês encontrem alguns desperdícios, como espera, superprodução, né, então lá vocês vão enxergar bem por meio da linha de balanço, né? E trazendo e dando essa visão, com essa visão holística aí da cadeia de valor, né, do fluxo de valor, vocês vão poder implementar o fluxo contínuo, né? Então tem alguns conceitos que a gente traz aí do Lean para implementar o fluxo, né, como o takt time, né, que é o ritmo que vocês têm que seguir. Então tem algumas, né, formas de calcular, né, de chegar ao takt, né? Então tem todo um método que a gente busca seguir, identificar qual é o lote, né, sequenciar as atividades,
depois a gente coloca em sequência o trem, monta nosso trem de serviços, igual esse aqui, como está aqui, né, o vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, roxo, e com base nos marcos de entrega, a gente faz as simulações, né, por exemplo, a gente tem um marco intermediário, né, então a gente faz uma simulação desse né, igual essa aqui, com uma atividade em fluxo, né, tá em fluxo também, com um marco intermediário, e a outra parte do trem são 2 trens de serviço, chegando no marco de entrega. Então, essa dica número 1 é justamente para vocês aproveitarem nessa visão geral do projeto, né, implementar o fluxo contínuo onde vocês conseguirem, tá? Vamos para a segunda dica, né? A segunda dica é definir o menor tamanho de lote possível, né? O que seria o lote? Seria na construção, né? Os lotes não são lotes físicos, igual na manufatura, né? Na construção de lotes são os locais, né? Então, qual o menor local possível, né, que eu posso executar a minha atividade? Por que isso é importante? Porque eu consigo reduzir o meu prazo. Então, aqui a gente fez uma simulação, né? Lógico, aqui aqui uma simulação ainda teórica, né, mas a gente quebrou aqui, ó, os lotes, estavam em 6 pavimentos, aqui um prédio simulado em 6 pavimentos, 4 atividades, né, depois a gente quebrou esse mesmo lote por apartamentos, né, então veja que dentro desses lotes aqui, da alternativa 1, do cenário 1, né, nós temos desperdícios, né, então veja que a atividade amarela inicia e finaliza igual a de baixo, só que a vermelha eu consigo puxar, porque eu tenho ociosidades, né? Então, vocês identificando qual é o lote mínimo, será que eu consigo trabalhar, por exemplo, uma etapa da obra por pavimentos, por meio pavimento, por apartamento, né? Eu consigo reduzir esse meu prazo, né? Então, aqui a gente trouxe também alguns uns trade-offs de implementação, né? Então, eu consigo, nessa simulação específica aqui, ó, aplicando esse conceito de lotes menores, diminuindo de 6 pavimentos para 24 apartamentos, ou seja, aqui são 4 apartamentos por andar, eu consigo reduzir 25% do meu prazo. Está aqui a simulação mostrando para vocês, 18 semanas aqui foi para 13,5, né? Então, consequentemente, eu reduzo meu tempo de permanência na obra, né? Então, reduzo o custo de indiretos, né? A questão do maior controle, né? Isso aqui também por exemplo, pegando a semana 12, que está mostrando aqui para vocês, né? Na alternativa 1 aqui eu tenho 4 pavimentos, né? E na alternativa 2 aqui, ó, no 12 está todo mundo concentrado em um pavimento só, né? Tem a rotina de uma equipe puxar a outra, né? A qualidade também é um fator fundamental nesse caso, né? Então, por exemplo, aqui, se eu tenho um problema na atividade amarela e a minha atividade roxa aqui na lilás, e identifica, então já vou ter consumido aqui, ó, 4 pavimentos, né? Identifiquei aqui, tenho que retrabalhar aqui de 3 a 4, né? Dependendo de que momento ele identificou, né? Já aqui na alternativa 2, ó, identificou mais cedo o problema, então retrabalho bem menos, né? Então, qualidade também ajuda, né? Eu posso tentar pensar em compartilhamento de ajudantes, né? De profissionais ou equipamentos também que posso tentar compartilhar. Tenho minhas limitações, né, de fazer alternativa 2, logística, segurança, por exemplo, também, limitação técnica, por exemplo, de cura de concreto, né, de cura de argamassa também, né. A dica 2, né. A dica 3 aqui, que a gente trouxe, é de integrar a linha de balanço e tecnologias com um propósito bem definido, né? Ou seja, onde eu quero chegar, né? Qual o problema que a gente quer resolver juntos, né? E aqui eu trouxe um caso, né? Que inclusive a Paula estava lá com a gente, né? No dia da apresentação da Casa 24 Horas, né? Um trabalho que a gente fez em parceria com várias empresas, né? E aqui a gente conectou o BIM, né, com o planejamento em linha de balanço, né, o 4D do BIM com a linha de balanço, simulando aqui a montagem da casa, com questão de logísticas também. Então, a linha de balanço dava essa visualização para a gente, de onde estaria, né, as equipes nos locais, né, dividimos aí por compartimentos, né, então foi bem legal. Utilizamos um modelo físico também aqui em isopor, simulando, então foi o BIM, né, o BIM juntamente com a maquete física e também com a linha de balanço para conectar tudo isso a um propósito bem claro, né? Então,
vamos integrar a linha de balanço e outras tecnologias aí, realidade virtual, realidade aumentada, o próprio BIM, e aí outras aí que também tem, com um propósito bem definido. Então essa é a dica número 3. Bom, a dica 4, já dando um pouco do spoiler que o Walter vai falar, né? Mas é envolver as pessoas. Então as pessoas, diferentemente de utilizar a linha de balanço no formato tradicional, né? Porque muita gente, não sei se todo mundo aí sabe, né, mas a linha de balanço, como eu falei lá anteriormente, ela não é uma ferramenta Lean, né, a gente trouxe, né, sinergia, né? Isso aí, sinergia do Lean, né, com a linha de balanço, né, então, quando a gente envolve as pessoas no processo, né, conecta as pessoas para tomada de decisões, e aqui está aqui o Walter, aqui toda a equipe, né, lá do Alpha 3, discutindo, está aqui a linha de balanço da impressa aqui na mesa, o mapa lá da obra, sequenciamento. Fornecedores, né, também, né, Renato? Os fornecedores também. Isso, os terceiros ali, ó, toda, né, a equipe de terceiros, mestre de obra, todo mundo discutindo aqui justamente para chegar na melhor tomada de decisão, né? Então isso é fundamental para um processo dar certo, né? Processo dar certo. Então não só a linha de balanço em si, né, mas envolver as pessoas, trazer a tecnologia, e aqui ainda não tinha o Prevision, né, então já teve um pouco de trabalho manual, né, mas agora o Walter e toda a equipe da Alphaville já utiliza o Prevision, tá bem mais fácil nosso trabalho, né, Walter? É outro mundo, né, Renato? É outro mundo. A gente já simula os cenários lá na hora, né, então foi bem... Exatamente. Vou mostrar um pouquinho. Vai mostrar aí. Não vou dar spoiler, né, Walter? A dica 5, ó, cuidado, né? Priorize a saúde financeira, né? Então, o que é legal disso aqui, né? Que quando a gente conhece os conceitos do Lean, a linha de balanço em si, né? Então, o pessoal fala assim, vamos colocar uma atividade atrás da outra, vamos sequenciar ela e pronto, a gente reduz o prazo, né? Só que muitas das vezes o pessoal da obra às vezes esquece um pouco do fluxo de caixa, né? Então tem esse problema também, né? Então, além disso, também tem a questão da caça da medição, né? Então chega ali segunda quinzena, última semana, e o pessoal quer medir e sai caçando serviço e olha na planilha qual o serviço que dá mais, né, rentabilidade, né? E vamos focar naqueles para fazer a medição, né? Então a gente sugere mudar um pouco essa visão, um fluxo de caixa saudável, conectado, né? Como base para implementar de balanço. Então desde o início, né, já deixar conectado essa questão do fluxo de caixa com o próprio fluxo da obra, né, para ser montados depois a linha de balanço seguindo as diretrizes estratégicas aqui, né, como o webinar falando de estratégia, conectados com o planejamento macro da obra, né. E a última dica aqui para seguir o nosso prazo aqui, para não passar do horário, né, conectar a linha de balanço com a abordagem situacional, né? O que é abordagem situacional? É basicamente você perguntar qual o problema que você precisa resolver, né? Então, por isso tem o nosso Liper aqui, ó, olhando para a linha de balanço, pegando todas as dicas anteriores, né, de olhar ali a visão com a visão holística, ver onde implementa o fluxo, né, de repente utilizar alguma tecnologia, algo nesse sentido. Então, quando eu olho para a linha de balanço, eu tenho que perguntar, né, qual o problema que eu vou resolver. De repente tem uma atividade que eu estou vendo que ela está descarrilhando do trem, né, então vou utilizar outro conceito, né, outra ferramenta do Lean ali para tentar aumentar a produtividade, né, então, por exemplo, né, ou enxergo desperdício, ou vou enxergar ociosidades, né, enfim, então é fundamental a gente ter essa visão de abordagem situacional para resolver os problemas, e a linha de balanço ela proporciona isso, né? E com software, por exemplo, como o da Prevision, né? Você rapidamente já consegue simular cenários, né? Enfim, é uma mão na roda para quem está implementando o planejamento, né? E conectando principalmente com a estratégia, né? Porque os diretores aí como o Walter, né, querem saber de como vai ser resolvido o problema, né? Então, mostrando aí para a linha de balanço, pela linha de balanço, vocês conseguem ter essa visão aí de qual problema precisamos resolver, né? Bom, obrigado, né? Vou passar a palavra para a Paula. Muito bom, simples objetivo, acho que entregou no prazo, né, Renata? Acho que bastante alinhado aí. Prazo aí
Mas acho que deu 15 minutos certinho aí. Ascom, não, foi perfeito. Eu acho que a gente discute um pouquinho mais do que tu trouxesses lá no final com as perguntas. Eu acho que o Walter vai basicamente fortalecer um pouquinho dos conceitos, vai trazer né, a conexão de como que foi esse início de jornada e evolução. Então, daqui a pouco, pessoal, não esqueçam, vamos mandando perguntas aqui no chat, no final a gente discute os três juntos. Vamos lá, Walter, Boa. estamos contigo. Vocês me avisam aí quando estiver aparecendo já, tá? Show, perfeito. Então, vamos lá, pessoal, vou contar um pouquinho, então, a nossa trajetória, né, no Lean, com essa dupla aí que está aqui no webinar, tá? Rapidamente, sobre a nossa empresa, né, a Alphaville é a maior urbanizadora do Brasil, né, é uma empresa aí de 47 anos já, com mais de 130 empreendimentos implantados. Isso são mais de 70 mil lotes urbanizados, e a gente está presente em 23 estados, 70 cidades, então já tem uma robustez aí como empresa, né, bem sólida. Mesmo assim, a gente vem nesses últimos anos mudando bastante aí a nossa operação, tá? Então, um pouco isso que eu vou contar. E aí, para contar um pouquinho para vocês como aconteceu tudo isso, né? Antes de entrar aqui exatamente nesse caso do Ceará, que é o caso que eu vou contar, os prazos das nossas obras, né? São os loteamentos, são prazos bem alongados, né? São contratos com os clientes aí de 3 a 4 anos, mais ou menos, e isso a gente consegue fazer o volume de obra aí que vai de 40, 50 até 80 milhões de reais, mais ou menos. A questão é que a gente foi aumentando essa latência nos últimos anos, né? Então, a latência significa, a partir do momento da abertura de venda e o início de obra, essa latência que a gente chama, esse prazo, né, a gente foi aumentando de 6 meses para 12 meses, 18 meses, e o prazo começou a ficar mais curto, né? E a gente fez a gente começou a trabalhar nessa questão de maior latência, justamente por uma questão de caixa, para a gente receber mais, né, vender mais os lotes e a gente conseguir fazer caixa e poder conduzir a obra com conforto. Lembrando aí que a gente passou num período de crise do mercado nesses últimos aí, né, 4 anos, 5 anos, então isso fez a gente mudar um pouco a operação, né, de como começar as obras, quando começar as obras. E aí que começa a história do Ceará 3, né? Então, essa foi uma história que também foi impactada por essa mudança aí de estratégia, vamos dizer assim, de dar mais latência para os projetos. E aí a gente, então, começou aí aparecer um problema que eu vou contar aqui. Então, para falar um pouquinho desse projeto, o Alphaville Ceará 3, ele está inserido num núcleo lá em Eusébio, tá? Em Fortaleza, próximo a Fortaleza. Lá é um case de muito sucesso para a nossa empresa, porque a gente tem hoje aí 7 empreendimentos já implantados, aí mais de 3 mil lotes entregues, e a ocupação acelerou demais esses últimos tempos. A gente tem outro lançamento agora nesse semestre, ano que vem mais. Então, todos os anos a gente tem projetos novos nesse núcleo, tá? É uma grande cidade que a gente está aí construindo lá próximo a Fortaleza. E aqui, né, se eu tenho aqui indicado, nós estamos falando de quase 10 milhões de metros quadrados, tá, de urbanização. Então, é um case bem importante, assim, é uma praça já muito consolidada, né, então a gente tem uma preocupação gigante, porque nós temos aqui projeto para mais 10, 15 anos, então a gente não pode, de forma alguma, principalmente nessa praça, desapontar um cliente que compra um lote nosso com algum tipo de atraso na entrega, né. E aí, aqui está o desafio, né, pessoal? Aquilo que eu contei para vocês, a gente teve uma latência aí de quase 18 meses para começar esse projeto. Começamos a obra e o prazo já estava, né, o prazo possível de construção desse projeto, ele ficou, então, um pouco achatado. E aí, a gente começou a ter problema com o fornecedor de infraestrutura. Ele começou a ter um baixo desempenho.
e isso fez a gente, então, substituir esse fornecedor. E para completar, a gente teve um ano chuvoso muito maior, um período uma média de chuva anual muito maior. Aqui eu coloquei 1.600 milímetros contra 600. Então, isso muda completamente os parâmetros de produção de infra quando a gente tem uma situação dessa. Então, a gente se viu num problemaço aqui, tá? Seria executar aqui mais ou menos 30 milhões de obra, faltando 6 meses para entregar. Isso para infraestrutura, né, dependendo do cadenciamento das atividades, é bastante coisa, né, só para as pessoas que estão aí com o mindset de obras industriais. Aqui a gente fazer um andamento de 4, 5 milhões por mês é bastante desafiador. Então, a gente tinha que executar aqui 57% da obra, enquanto que o nosso baseline, naquele momento, previa executar 34%, quase que a gente tinha que dobrar essa capacidade produtiva, tá? Então, isso fez a gente repensar aí, criar alguns caminhos, mas o grande ponto aqui foi uma reflexão que surgiu na empresa. Puxa, vamos fazer um curso lá com o Renato e o Flávio, lá no LIB, e entender um pouquinho essa metodologia, e quem sabe a gente traz esse aprendizado para resolver esse problema. E foi isso que aconteceu. A gente foi lá, fez um curso, algumas pessoas da equipe, eu estive nesse curso, fizemos alguns dias com a LIB lá, com outras empresas, a gente gostou demais dessa metodologia, e aí a gente decidiu fortalecer essa parceria, trazendo a LIB para dentro do Alphaville para resolver especificamente esse projeto, tá? Esse problema que era o problema do Ceará 3. Então, para também vocês terem um pouco a ideia do risco que a gente estava tomando naquele momento, a gente atrasar uma entrega de um empreendimento para os clientes, né, principalmente nessa praça que eu falei, que é lá o núcleo do Ceará, é um dano para a imagem que a gente não consegue mensurar muito bem, tá? Só que os nossos contratos, né, todos os contratos, prevêem multa por atraso. Então, se a gente olhar a conta da multa pelo atraso, é um passivo que pode ser até maior do que 10 milhões de reais. Então, é um risco muito grande para apenas um projeto, sem contar o dano de imagem que a gente teria para a nossa marca numa praça de muitos anos de trabalho, tá? Então, a gente decidiu realmente fazer esse investimento nessa formação do nosso time completo de operações, de obra, para principalmente resolver o problema do Ceará 3, mas também formar todo o time e a gente conseguir replicar esse aprendizado para todas as outras obras. E foi um pouco o que aconteceu. Então, a gente precisou ter esse problema para aqui dar uma chacoalhada no pessoal. A gente conseguiu essa conexão muito bem sucedida aí com o pessoal do Lean, Instituto Brasil, e aí a gente firmou essa parceria. Então, começamos lá em loco, né, trouxemos todo o time de obras, das outras obras, a gente fez aí um período de teoria, e depois a gente foi, de fato, pensar no projeto. Então, a gente teve aqui reunido, além das outras equipes, né, das outras obras, os fornecedores, os encarregados, diretoria, a gente parou aí 4 dias em loco para pensar nesse projeto. E isso foi um exercício que depois se multiplicou para todas as outras obras. E aí, então, aqui a gente fez, né, um pouco da dica que o Renato falou para a gente, né, a definição dos lotes, né, a gente estabeleceu uma sequência mais otimizada, definir um plano de cadenciamento, né, de ataque, criar marcos, né, redefinir esses marcos, calcular o ritmo, e aí construir uma linha de balanço, transformar a nossa visualização, a visualização gigante, para uma linha de balanço. Então, essa visualização holística que o Renato falou na primeira dica, essa é o grande
a grande questão, né? Nossa cabeça muda completamente a partir do momento que a gente entra com o Lean na operação, a gente não consegue, né? Que a gente não quer mais olhar no outro formato. E com a linha de balanço na nossa cara o tempo todo, a gente consegue ver bastante oportunidade de melhoria. E depois a gente criou, então, estabeleceu uma rotina de gestão, né? E aqui são ilustrações de reunião de equipe, PPC, aqui a linha de balanço lá no canteiro, e depois a gente teve alguns acompanhamentos também dos serviços em campo. Aqui a gente foi entrar no detalhe, mergulhar na composição do serviço de execução de guias, tá? E aí a gente fez uma análise crítica daquela atividade, a gente criou um plano de ação, eu não vou falar cada um aqui, tá? Porque isso é uma ilustração, mas isso é real, esse plano, e depois a gente percebeu que tivemos aí um aumento de produtividade de 25% nessa atividade, tá? Então, aqui é um exemplo de monitoramento e controle de uma atividade, mas ela foi feita para todas, as principais, ou as que agregavam maior valor no caminho, no planejamento, né? Depois a gente, então, trabalhou, depois a gente revisitar todas essas atividades, a gente retrabalhou o planejamento, então aqui é uma linha de balanço, aí sem a gente trabalhar nesses estudos de revisão de processo, né? Então uma linha de balanço com várias folgas aqui, teoricamente. Depois de retrabalhado, vocês podem olhar aqui que é uma linha de balanço bem justa e necessária para aquela situação que a gente estava vivendo na obra. E aqui é um pouco o resumo do que aconteceu, né? A gente estava trabalhando com 2 equipes completas para quase todas as atividades, andando em paralelo. O nosso custo, naquele momento, estava muito maior, né? E a gente, remodelando aí as atividades e o cadenciamento delas, a gente conseguiu, né, reduzir bastante a ociosidade, como eu falei, priorizando o fluxo de valor, e a gente também alterou vários processos construtivos de diversas atividades, tá? E, por consequência, a gente ganhou aí eficiência operacional. Algumas ferramentas que têm nos ajudado e complementado aí todo esse processo do Lean na nossa empresa, eu vou mostrar aqui algumas delas, né? Então, a gente usa hoje o drone como uma ferramenta também de acompanhamento e controle das nossas obras. A gente consegue sobrepor aí as imagens e também colocar o projeto. Eu vou mostrar um pouquinho aqui uma pequena animação. E aí também chegou o Previsio na nossa vida para nos ajudar a digitalizar todo esse processo que a gente fazia de uma forma um pouco mais manual, e o Prevision veio para facilitar absurdamente essa visualização do cronograma e o manejo do cronograma, né? Aqui um exemplo também de aferição diária de produção, uma rotina que a gente implementou depois do Lean implementado na empresa. Aqui é a dica 3 aí, né, Walter? Linha de balanço com a tecnologia com propósito, né? Exatamente. E a gente nem combinou, né? Nem combinou. Boa. Aqui um outro exemplo de acompanhamento semanal de produção, que a gente também começou a acompanhar desde dessa obra do Ceará 3. Aqui um outro exemplo de acompanhamento mensal, tá? E a gente tem aqui uma ilustração antes da gente fazer essa intervenção, principalmente a gente consegue olhar aqui na parte inferior dessas imagens, né, toda a urbanização desse trecho, principalmente, pavimentação, que aqui não tinha nada, né, e no final de 2019 a gente conseguiu concluir esse projeto com bastante sucesso. Então, assim, como resultado desse caso do Ceará 3, a gente conseguiu cumprir o prazo previsto, né, e obviamente mantendo a qualidade dos nossos processos construtivos. Acabou sendo o maior andamento da empresa, né, um andamento mensal e acumulado nesses 5, 6 meses aí de intervenção bem forte.
Os fornecedores, obviamente, ganharam com isso, né? Então, não é só a Alphaville, como o Renato falou, né? O envolvimento de todos é fundamental no processo, e a gente trouxe esses fornecedores para dentro da solução, e é claro que para eles é muito vantajoso, né? Sempre tem uma questão cultural no comecinho, mas a metodologia é muito... ela é muito visual, né? Então, o fornecedor entende o valor que ele tem em aderir àquele processo e obviamente, ele ganha também. E é o nosso grande objetivo na condução das obras também. O que eu falei, né? A gente trouxe toda a empresa para pensar nesse caso. Isso fez com que a gente disseminasse esse conhecimento para todas as áreas aí de operações, e, portanto, as obras desde 2019, todas são pensadas em Lean. Isso mudou bastante a forma como a gente orça também os projetos, e os resultados que a gente vem tendo, né, nos últimos 2 anos é realmente diferente positivamente do que a gente teve nos outros anos. Alguns pontos aqui de outras lições que a gente gosta de colocar aqui é aquela questão, a primeira dica que o Renato falou, né? Acho que a visualização holística é um ponto que muda o nosso mindset quando a gente pensa em planejar a obra. A gente consegue organizar a obra de uma forma muito visual, o entendimento de todos os interlocutores ele é muito mais rápido e, consequentemente, o resultado é também muito melhor. A gente também enxerga as falhas, sempre tem falhas no processo, mas a gente enxerga elas muito rápido. A gente é meio que forçado a mergulhar nos processos de composição de cada atividade, e a gente consegue ver aí vários pontos de melhoria, e isso é muito rápido. Isso também é um benefício desse método. E um outro ponto que fez a gente também mudar a nossa cabeça um pouco para frente agora é que a gente entendeu que a gente consegue fazer obras em tempo menor, né? Obras de infra, obras, no nosso caso aqui, de loteamento. As nossas obras, elas são entre 18 e 24 meses, mais ou menos, mas em alguns casos é possível a gente fazer em 12 meses. E isso, essa questão de encurtar ciclos, a gente gera uma porção de benefícios, né? Eu acho que é o aproveitamento da equipe, né, da equipe indireta, principalmente. A gente, o Renato até colocou, né, poxa, temos que ter cuidado com o fluxo de caixa. A gente, como incorporador, é uma coisa que está na nossa tela todos os dias. A gente tem que ter muito cuidado, tem que estar muito alinhado com a nossa receita. Acontece que, ultimamente, né, nesse último ano e ano passado, a gente tem tido vendas muito acima, né? O mercado melhorou para todos do setor imobiliário, e isso faz a gente ter a oportunidade de acelerar e, com isso, gerar o receitamento das nossas empresas, antecipar o receitamento das nossas empresas. Então, isso tem impacto também no resultado financeiro da empresa, no nosso caso. E é uma questão que a gente está avaliando para várias possibilidades daqui para frente, tá? Posso falar um pouquinho mais aí se a turma quiser. Aqui algumas fotos da conclusão do Ceará 3, tá? Aqui em cima, no superior do lado esquerdo, a gente tem aí iluminado o núcleo, né, com os empreendimentos aí já em operação, e algumas outras fotos aqui da pavimentação e da área comum também. Bom, agora, desde 2019 para cá, final de 2019 para cá, a gente também evoluiu, né? Então, como o Renato colocou, o Previsio entrou na nossa vida aí no comecinho de 2020. Então, agora a gente consegue trabalhar de uma forma completamente digital esse cronograma, essa visualização dos nossos processos de planejamento. Então, aqui é uma tela real de hoje que eu tirei aqui, fiz um print aí do portfólio, né? Da visão do nosso portfólio com o Previsio. A gente consegue facilmente aqui, manipulando o mouse,
entender qual o momento de cada uma das curvas, de cada uma das obras aqui que eu selecionei, tá? E aqui também alguns indicadores de performance de prazo de algumas obras aqui que eu selecionei também. Então, isso é uma visão digital do portfólio. Depois a gente tem aqui um exemplo, né, de manejo de uma obra específica aqui. A gente está olhando aqui os vínculos de um determinado trecho. Aqui nós vamos criar uma medição de um avanço de algum serviço, que é, né, criar medição. Aqui é a BL, 80% de avanço, 100% de avanço. Depois acho que a gente vai para o dashboard, a gente olha lá os indicadores de prazo, de performance de prazo, e depois a gente olha o avanço físico, aí comparando baseline previsto, né, o replanejado e o realizado, e aqui a curva S comparando com baseline, dá para dar um zoom nessa boca do jacaré aí, e a gente entender as diferenças em cada um dos meses, e depois a gente olhar também esse progresso mensal, mês a mês aí as comparações. E por fim, aqui nesse videozinho, a gente entender as atividades aí que estão no planejamento do mês que a gente quiser olhar, né, comparando sempre a base, o baseline com o replanejado e o realizado. Aqui também o nosso uso, como eu falei, do drone, né? Então a gente não consegue mais monitorar, assim, acompanhar as obras sem usar essa ferramenta, está também super inserido aqui no nosso processo. Aqui é um exemplo de visualização, de sobreposição de projetos com as imagens geradas pelo drone. E aqui é um outro exemplo de comparativo de voos aí. E para fechar, a gente também tem uma ferramenta digital para acompanhamento de qualidade. O que eu quero frisar aqui, principalmente, é que a nossa qualidade também ela é organizada, né? A nossa rotina de qualidade ela é organizada também com a divisão da obra em lotes, setores, né? Então, acho que o principal ponto aqui desse videozinho, não quero focar muito na questão da ferramenta, mas é que a gente pensa o plano de qualidade, ele é pensado na setorização do Lean também, tá? É isso, pessoal. Muito bom. O pessoal já estava aqui vibrando e pedindo o GIF, Walter. Daqui a pouco nós vamos contar com vocês aí para as nossas apresentações. Tá. Isso fica melhor ainda. Brincadeira, mas super legal, acho que ficou bem claro, né? Eu acho que foi muito bom que tu conseguisse trazer um case e também falar um pouco da jornada, né, de como que a inteligência entrou no processo, como que isso passou a ser uma cultura, até teve um comentário aqui no chat, né, como uma dificuldade se tornou uma oportunidade. Uma crise, né, digamos, gerou uma oportunidade, eu acho que na prática, assim, e no final... Mas é sempre assim, na verdade, né? Exatamente. Eu vou dizer que a Prevision também nasceu na última crise lá, 2014, 2015, para resolver um problema próprio. Então, é na dor que a gente realmente se reinventa, né? Gente, eu vou pedir, então, eu normalmente não faço apresentações aqui, eu vou pedir licença para o Renato, para o Walter, para todos vocês que nos acompanham aqui. Eu vou só apresentar rapidamente, então, a nossa surpresa do dia aqui e trazer um presente da Prevision com estímulo de que a gente use mais a linha de balanço, né? Como o Renato disse, não é uma ferramenta que vem do Lean, mas tem uma sinergia muito grande com isso, né, na facilidade de visualização, na visão de produção puxada, em toda a eficiência do processo aí que primeiro o Renato contextualizou, depois o Walter também. Então, eu vou compartilhar aqui a tela. Marcel, se tiver algum problema, tu me ajuda, por favor. Imagino que já estejam vendo aqui comigo, certo? Legal. Então, aí o presente para quem nos assiste, né? A gente tem o Gantt Lobby, a gente já lançou isso no início do ano, mas a gente aprimorou bastante no processo nos últimos tempos, e é basicamente uma forma rápida de vocês aproveitarem em 7 dias o Prevision e ter mais domínio eficiente aí das suas obras.
Aqui alguns GIFs mostrando, não tão bonitos quanto os do Walter ali, mas mostrando quão fácil é. O pessoal vai mandar aí no chat mesmo, e eu acho que até no grupo do evento, o link de entrada. Então é uma landing page que a gente acessa, bota os dados lá, confirma o acesso, criando uma senha e cadastro na plataforma, e rapidamente já vai para dentro da plataforma da Prevision mesmo, onde agora a gente consegue importar um template criado pela Prevision, né? Então, eu já tenho um template lá no project, ou um planejamento que estava numa visão em Gantt, né? Que a gente sobe esse template na plataforma. E aqui, opa, será que eu já passei de slide? Legal. E aqui já dentro da plataforma, efetivamente, depois que eu importo esse project, rapidamente eu já consigo ter acesso diretamente à plataforma, e aí com dicas aí, com o apoio do nosso time de sucesso do cliente, tem ali um videozinho da Maria Luísa, para apoiar nessa jornada, né? Então, rapidamente eu tenho esse mesmo projeto. Puxa, eu vou ter que voltar aqui. A projeção do StreamYard é mais difícil. Vou parar a tela, vou compartilhar de novo. E eu ia falar, pô, o vídeo do Walter tem que entrar aí também, né? Ele explicou direitinho. Não, ficou perfeito. Sequenciamento, planejamento, as relações de dependência, vai para dashboard. O Marcel brincou aqui, mas é verdade, tá melhor do que os nossos GIFs. Aqui, então, só para mostrar dentro do sistema, né? Eu acho que aqui, Renato, se torna uma oportunidade de otimizações. A gente não está com o planejamento aqui com um TACT bem definido, mas a gente já consegue ver que a linha de balanço, os fluxos, né? Nesse projeto específico, a gente tem aqui 4 blocos de 5 pavimentos tipo. Então, depois dessa importação do template de um planejamento que veio de um Gantt, a gente traz para a plataforma, e até o time com vídeos assessora e faz sugestões de aprimoramento desse planejamento. Então, esses 7 dias são para absorver, entender quais são os diferenciais das metodologias, mas também fazer os lançamentos, fazer as interações, ela trazer um serviço, o que isso gera de impacto ou não, e depois a visão do dashboard lá, que o Walter já me ajudou muito, e eu não preciso entrar de novo na plataforma para a gente discutir isso. Então, aí, pessoal, por favor, vamos mandar no chat, né, o link para vocês se cadastrarem, vai ser uma satisfação apoiar. Aqui, além de ter dentro do sistema todos os fluxos e atendimento, todo o time da Prevision está disposto aí a ajudar também a fazer essas migrações. Mas vamos lá, vamos ao que interessa, as perguntas também. Eu acho que vieram algumas aqui, eu vou tentar pensar numa sequência que faça sentido. Se vocês quiserem puxar alguma também, fiquem bem à vontade. Mas eu acho que a primeira delas estava mais conectada à definição de lotes, pensando em otimização, para obras de loteamento mesmo, né? Já que a gente está aqui com a maior loteadora do país, eu acho que vale a pena a gente começar com essa pergunta, de repente o Renato colaborando um pouquinho de conceito, depois o Walter trazendo também na prática como que aconteceu. Bom, então eu vou falar, eu botei a dica 2, né, definir o menor lote possível, né, então eu vou falar um pouquinho, depois o Walter complementa como foi feito lá no Alpha 3, né. Então, em obras verticais, né, comum se dividir ali, né, ou por meio pavimento ou por pavimento, basicamente, normalmente é essa divisão, né. Então, em obras, por exemplo, de galpão industrial, né, a gente pode dividir ali por áreas, né, num determinado local, né, ou ali por eixos de pilares, né, então a gente faz a setorização, né, ou divisão do tamanho de lotes dessa maneira, né, então obras, por exemplo, de shoppings, né, também a gente divide por locais, por áreas também, né, alteamento de barragem, então divide por cota, né, por exemplo, então a gente procura sempre determinar um lote mínimo possível, né, menor lote possível, né? Então, basicamente é isso, a gente procura locais e determina as áreas em conjunto, né? Envolvendo ali, como o Walter comentou, né? Os terceiros, diretoria, superintendentes, equipe de obra, né? E toma uma decisão em conjunto, que inclusive foi uma das discussões que a gente, essa pergunta que ele fez, né? Foi uma das primeiras discussões que a gente teve lá, e o pessoal dando opinião, né? E eu vou deixar para o Walter comentar aí como é que foi que eles chegaram a essa conclusão aí. Tá, então é o seguinte, eu acho que o primeiro ponto, né, no nosso caso de loteamento, a equipe direta das atividades, ela interfere em quais áreas, né? Porque se a gente pegar o nosso caso, a gente tem os lotes lá, o lote que a gente vende para os nossos clientes,
Aí depois a gente tem a rua, que é um trecho, né, com vários lotes. Depois a gente tem a quadra, então é uma quadra que eu tenho várias ruas adjacentes e os lotes na quadra, né. Na verdade, a gente não usa nenhuma dessas divisões. A gente define trechos onde as nossas equipes de direta, né, o cara que vai fazer a terraplenagem, a equipe que vai fazer a terraplenagem, a equipe que vai fazer a abertura de vala para as redes, o reaterro, a guia, o pavimento, essas equipes, elas vão contribuir para qual trecho, ou qual o trecho mínimo que elas vão contribuir. Então, é um pouco nesse formato que a gente pensa em como dividir os nossos loteamentos em trechos. Então, a gente pega blocos de quadras, às vezes, algumas quadras, poucas quadras, que é um bloco onde talvez eu tenha uma compensação ali próxima em terraplenagem, e aí eu divido com essa cabeça, por exemplo. E isso pode variar entre os projetos, né? Tem projetos que a gente tem uma intervenção muito grande de movimentação de terra, com compensações até distantes, e outras que a gente consegue resolver ali muito próximo daquela intervenção. Então, eu acho que o ponto principal é a gente estar com essa cabeça de a equipe indireta, ela vai impactar em quais regiões, né? Pensa no pavimento lá do vertical, que é um pouco mais fácil da gente visualizar. Aqui, para o loteamento, é o mesmo conceito, mas pensa na equipe direta e o impacto que ela tem para você dividir os lotes desse projeto. É isso, Renato? Isso, só para complementar, né, que eu estou vendo que tem umas perguntas aqui, né, o primeiro passo, a gente está falando de etapas, do método de planejamento. Então, tem a divisão dos lotes, depois a gente vai sequenciar junto com a equipe, aí sim define o plano de ataque, né, a sequência do lote, né, o primeiro lote vai ser feito aí, o primeiro trecho vai ser feito aí, segundo trecho tal, e aí até, né, normalmente inicia no final, né, e vem trazendo para a obra pronta em condomínios horizontais, né? Não é uma regra, mas normalmente o pessoal faz isso, e também é importante destacar a questão que nem sempre vão ter o mesmo conteúdo, que foi o que o Walter falou, né? Mesmo conteúdo de trabalho, vão ser iguais, né? Iguaizinhos, por exemplo, né? Às vezes tem uma rua que a água passa de um lado, no outro trecho passa a água de outro lado. Então, o que é o legal do Prevision, né? Que a gente consegue justamente, na simulação, não precisa ficar todos iguais. Então, às vezes tem um trecho que vai ficar um pouquinho maior, né? Outro trecho o conteúdo de trabalho é menor, né? Conteúdo de trabalho, ou chamo de densidade de trabalho também, né? Então, vai mudando um pouquinho. Então, não tem problema, né? Então, e a ferramenta, né, ajuda bastante nesse sentido, né? A dor das simulações, né? Legal. Eu vou seguir aqui falando de loteamentos, depois a gente olha também para outros tipos de obra, mas o Luiz Felipe Costa da Silva aqui trouxe uma pergunta interessante, né, sobre a redução dos impactos de variáveis externas, como a chuva, né? Eu acho que em loteamento é um super desafio, né, Walter? E como que foi o auxílio disso na otimização do planejamento e trazer os conceitos aí do Lean. Eu acho que lá foi um desafio bastante grande, certo? O desafio já iniciou com as chuvas, mas eu acho que dá para vocês colaborarem um pouquinho aí com a resposta. A gente ficou muito aflito, né, porque a gente tinha aquele problema, não sei se eu acho que o Renato lembra bem, né, e eram para as chuvas terem aí, acho que já amenizado em maio daquele ano, e a gente estava em julho ainda com muitas chuvas, então sobrou um período muito curto. Eu lembro que a gente fazia o TACT, né, de todas as atividades lá em maio, e a gente teve que replanejar muitas vezes por conta da permissão, né, a gente não conseguia atacar o que faltava da infraestrutura com as chuvas torrenciais, e principalmente naquele ano com um volume muito maior do histórico. Então a gente foi, e a chuva a gente não controla, né? Então a gente teve que quebrar ainda mais a cabeça para mudar fluxo, eventualmente alguma atividade crítica, a gente aumentar de fato as equipes e reduzir o prazo. Foi esse replanejamento constante que a gente teve que fazer assim que a gente começou esse processo, porque as chuvas aí demoraram 2 meses a mais para sair.
O Walter até comentou na apresentação dele, né, mudança de sistema construtivo, né, daí eu lembro que lá também com essa, né, dificuldade de chuva, a gente teve que mudar, se eu não me engano foi posteamento e guia, né, normalmente primeiro faz a guia, né, depois o posteamento, então teve que mudar por causa da concessionária de energia para poder ligar para inaugurar o empreendimento em dezembro, né, então foram várias coisas que foram discutidas aí, produtividade, enfim, né? Foi um desafio grande mesmo. Ainda bem que vocês já tinham otimizado essa visão, né? E estavam ali olhando para uma melhoria contínua. Imagina se não tivessem implantado isso, né, Walter? Nossa. Qual seria o destino do empreendimento? Enfim. Aqui é o destino da multa gigantesca, um dano de imagem, né? Então eu gosto muito de trazer, na época que eu atuava como gestora de engenharia aqui, o meu apelido na consultora era Pitbull do dinheiro, né? Tudo fazia muita conta, entendia o que valia a pena. E esses dias até estava comentando aqui com o time, não teve nenhum investimento que a gente fez, seja em treinamento, em plataforma, em formas de otimizar o nosso trabalho, que não trouxe um ROI muito significativo, né? Acho que o Walter trouxe aí a questão das multas e tal, mas quem está aqui nos ouvindo, provavelmente, né, mais de 80 pessoas aqui online até agora, provavelmente estão buscando formas diferentes de fazer. Então, eu acho que a provocação, a gente está falando bastante de técnica, de conceitos e tal, mas eu gosto muito de trazer o que isso traz para a eficiência do projeto, o que isso traz basicamente para a maior lucratividade da empresa, né? E é assim que a gente vê aqui todos os dias, que é uma forma muito boa de levar inovação, né? Essa inovação por inovação, esse aprimoramento por aprimoramento, gente, não faz sentido, ninguém para de pé se não entrega muito valor, então fica o estímulo desse aprimoramento na ponta em um projeto específico, que muda muitas vezes, né, a sustentabilidade da empresa como um todo. Então, super legal. Eu acho que eu vou fazer aqui mais 2 perguntinhas. Depois eu volto para pedir aqui uma visão de vocês, de sugestões e tal. O Renato até já comentou um pouco, mas é super comum a gente receber convidados aflitos, que não têm obras, que têm um lote de repetição tão claro, né, quanto os edifícios verticais, ou às vezes loteamentos. Então já veio obra horizontal aqui, né, ou até usinas eólicas, até sobre usinas os 2 tipos de projetos a gente também atende aqui na Prevision, mas a gente concorda que é mais desafiador, então eu acho que essa eu vou deixar para o Renato aprimorar um pouquinho mais e fazer o teu estímulo aí, né, Renato? Bom, então falando um pouco de lotes novamente, né, questão de repetição, a gente teve experiências em diversos contextos, né, de obra portuária, obra de alteamento de barragem, eólica, linha de transmissão, né, então, por exemplo, uma obra de linha de transmissão a gente pensa que é tudo igual, né, mas as torres têm diferentes, né, são 3, 4 tipos, né, daí o pessoal perguntava, mas essa aqui é diferente, essa aqui então a gente vai estudando justamente o conteúdo de trabalho que cada lote tem, né, e logicamente que a gente procura agregar também família de produtos que a gente chama, né, então, por exemplo, na empresa de eólica, né, então lá também todas base para torre eólica, né, então lá as bases, na sua maioria, a maioria das vezes são iguais, então a gente adaptou esse conceito, botou na sequência executiva correta e simulou com a linha de balanço. Daí a gente conseguiu simular vários cenários, que é uma das facilidades, né, de ter o Prevision, né, então a gente conseguiu simular, por exemplo, usar uma equipe só fazendo tudo, 2 equipes, 3 equipes, uma equipe vindo no sentido contrário, outra equipe indo, equipamentos, a parte financeira também, colocando tudo junto, como é que fica melhor, o prazo, né, então a gente conseguia fazer toda essa simulação e testar cenários, né, que é basicamente isso que a diretoria, né, quer, né, com a visão estratégica, me dê vários cenários que aí a gente vai estudar qual é o mais viável, por conta de fluxo de caixa, né, de qualidade, segurança, parte técnica, lógico, também tem que levar em consideração, né, então, basicamente é isso, né? A gente tem Só complementando, a gente aqui tem bastante desafios, até tem uma pessoa específica, né, a Nina, que nos ajuda nas implantações de obras que não tem padrão, claro, de repetição, e realmente a implantação é mais desafiadora, mas o que a gente percebe na prática
é que muitas vezes a otimização do projeto é ainda maior em obras que não têm lotes claros de repetição, né? Eu acho que quando a gente passa a visualizar dessa maneira, a gente consegue otimizar muito mais, né? Então vale o esforço, né, Walter? Exatamente isso, eu também acredito, também concordo com o que você falou, Paula. A gente percebe, foi o que aconteceu com a gente, né? A gente percebeu que a gente conseguia aí, talvez, melhorar 50% no prazo, né? Obras que a gente estava acostumado a entregar em 18 meses, a gente já vê uma possibilidade de encurtar para 12, né? Então, isso é um ganho gigante que a gente pode trazer para a empresa em redução de custo fixo, né, melhorar encurtar esse ciclo do negócio e antecipar a receita, né, o receitamento, no nosso caso aqui, o POC. Tá. Só complementando um pouquinho essa questão, né, tem obras que, por exemplo, está numa empresa que é fazendo uma termoelétrica lá, né, então lá realmente era uma complexidade muito grande com relação à repetitividade. Então, a gente utilizou o Pool Planning, que também é uma outra ferramenta do Lean, né, conectado em algumas etapas utilizando a linha de balanço. Né? Então, a gente utilizou também cenários alternativos, né, numa outra obra que é de gás, também, de ligação de gás residencial, a gente usou uma outra ferramenta conectada também com simulação de linha de balanço, né, que é o Heijunka Box, né, uma ferramenta da manufatura que tem conectado com a questão de programação. Né? Então, lá tem desde ligar para o cliente, agendamento, instalação de uma etapa, outra etapa, até conectar a ligação de gás lá na casa da pessoa. Né? Então, a gente busca mixes conectados também com a linha de balanço, né? De mix de outras ferramentas, de outros conceitos também juntos. Né? Legal, muito bom não pensar na limitação, né? Não é a ferramenta técnica que vai determinar o sucesso, né? Gente, eu acho que vamos fechando aqui uma hora de conteúdo super rico. Muito obrigada pela colaboração de vocês, super complementar a visão de ambos. Obrigada também pelas parcerias aí, né? Tanto o Instituto Brasil quanto a Alphaville, de longa data. Eu acho que somos nós aqui, também quem nos escuta, que vai realmente fazer história aí nessas mudanças no mercado. Eu acho que há 2 anos atrás falar de Lean Construction era... Meu Deus, do que estamos falando, né? Hoje está tão forte, enfim, a própria digitalização também, e o que a gente tem trazido de otimização para o nosso mercado, que merece se desenvolver muito mais, merece ser muito mais sustentável. Eu queria fechar agradecendo e dando um tchau a cada um de vocês. Eu acho que uma mensagem legal aí para quem nos ouve, conseguir ganhar, aprender, fazer algo de diferente a partir de hoje aí nas suas realidades. Quanta gentileza. Está no mudo, Renato. Agora sim. Eu acho que vamos contigo, Walter. Não, gente, eu também quero agradecer muito aí o time da Previsio e ao Renato por esse bate-papo, todo o pessoal que acompanhou. Se tiver pergunta aí que a gente não conseguiu esclarecer, podem me mandar mensagem no LinkedIn. As pessoas aí, às vezes, depois dessas lives, sempre falam comigo, então fiquem à vontade. É um prazer falar sobre esses assuntos. E eu acho que o que você falou, Paulo, é bem legal. A gente tem uma cabeça aqui, eu tenho certeza que a cultura né, do mercado, do setor, mudou bastante já, sabe? Então, esse inconformismo, né, de como as coisas são feitas ou eram feitas há muito tempo, acho que a gente tem aqui, pelo menos aqui dentro, mas eu vejo as outras empresas também, nessa constante mudança e evolução, trazendo novas ferramentas, se conectando com startups. Eu acho que isso vai elevar o nosso nível, já vem elevando o nosso nível muito rapidamente, e é muito bom participar disso, sabe? E vocês aí são fundamentais para esse trajeto que nós estamos aí fazendo. Bom, estão me ouvindo agora? Agora sim. Agora muito voltou. Bem. Bom, então, agradecer, né, Paula, todo o time da Prevision, Walter também, toda a equipe da Alphaville, né, aos ouvintes aí, os participantes pelas perguntas, né, vi que foram bastantes aqui, não conseguimos responder todas, né, mas eu deixo uma dica que lá no site do Instituto tem um artigo, né, que a gente escreveu, eu escrevi com
Walter com a equipe da Alphaville, né, contando um pouco mais do case. Tem um vídeo também no YouTube, né, quem quiser entender um pouco mais dos casos, né, deixe também nossos contatos, aí fique à vontade para esclarecer talvez alguma dúvida que não ficou, né. Então, meu muito obrigado, né, uma boa noite a todos. Muito obrigada mais uma vez, obrigada. Realmente, pessoal, conectem tanto ao Renato quanto ao Walter aí, estão sempre conectados aos melhores conteúdos, a todo o time da Prevision também, sigam a gente no Instagram, LinkedIn, estou fazendo todo o meu papel aqui, né, time Prevision que nos assiste. Tá aqui o QR Code também do teste grátis na plataforma, com o grande Rafa Dalmoro aí, trazendo alegria para a noite de vocês. Sejam muito bem-vindos. Uma ótima noite, ótima semana. Obrigada pela participação de cada um de vocês. Até mais, pessoal. Obrigado, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.